Graça e paz sobre a tua vida. Não podemos temer diante das situações e dos momentos de provações e dificuldades que passamos. Precisamos aprender a manter os olhos fixos naquele que nos chamou, pois Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá vida. Nós falamos muito isso, mas será que compreendemos? Jesus lá com Pedro, lá em Mateus 14, 27 a 31, traz-nos os ensinos, mas a gente precisa refletir sobre isso. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo. Isso aí ele está falando quando, depois de orar no monte sozinho, e mandar os discípulos para o outro lado, eles estavam no barco. Então ele vai caminhando sobre as águas. E chegando, esses discípulos assustam, mas ele diz isso. Tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender que, na realidade, a nossa vida é como um caminhar por sobre as águas. Nós precisamos aprender a enfrentar as diversidades, os problemas, sempre olhando para o Senhor. Mas o que isso significa de fato? Conhecer a palavra nos conduz a uma coisa muito importante que a gente precisa entender a sua importância. Conhecermos as promessas, entendermos a vontade de Deus sob a perspectiva dele, não segundo o nosso coração ou os nossos desejos. A vida cristã ela é para ser vivida segundo o plano do Pai e não segundo o nosso pensamento e desejo. Por isso, é importante entendermos isso. A gente deve a gente deve buscar a palavra, não olhando na perspectiva de ter os nossos desejos atendidos, não segundo o nosso pensamento, não buscando coisas que venham de encontro àquilo que a gente deseja, a gente quer, mas precisamos ler a palavra com um coração dependente, com um coração que reconhece que precisa do entendimento, ter os olhos iluminados do entendimento, para que a gente compreenda a vontade de Deus. E assim a gente possa guardar essas promessas. O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a lembrar dessas palavras, dessas situações, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, e assim ajudar a nós mesmos na caminhada e ajudarmos outros nessa caminhada. Pois a vida cristã não se trata de salvar a nós mesmos, mas entendermos que é para sermos expressão de Deus, é revelar a nossa fé, ou seja, o nosso conhecimento do Pai, a nossa experiência com Ele, a nossa vida com Ele, o nosso andar com Ele, independente do que a gente esteja passando, das dificuldades e dos problemas que estejamos enfrentando. A nossa vida é para ser vivida segundo as promessas que Ele deixou. E a gente aprende a confiar nisso. É na caminhada, são nas provações, nas lutas, nos livramentos, nas situações em que passamos. Mas é importante entender isso, que a gente precisa olhar não segundo a nossa perspectiva, pois somos colocados diante de situações e diante de problemas, não para que a gente seja punido por alguma coisa, porque não se trata disso, mas é por estarmos naquela situação a gente possa glorificar o Pai. Diante de tanta luta, de tanto problema, a gente possa glorificar o Pai, glorificar o seu nome e Ele ser glorificado em nossas vidas pelas obras, ou seja, pela maneira como nós agimos, como nós reagimos diante das pessoas, revelando ou não as virtudes de Deus. É isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para isso, para revelar o Pai ao mundo. E não importa as circunstâncias, não importam os momentos que passamos, as nossas lutas ou problemas. A gente deve manter os olhos firmes
naquele que fez a promessa, ou seja, lembrar das suas promessas e saber que Ele nos guarda. E que o máximo que pode nos acontecer é perdermos a nossa vida. E ao perdermos a nossa vida, na realidade é um alívio, pois estamos voltando para casa. Que cumprimos aquilo que seja a vontade de Deus e o expressamos e o revelamos neste mundo. Fazer da nossa vida uma oferta é reconhecer que morremos. Morremos para os nossos desejos, para a nossa vontade, para sermos expressão. Por isso nós não podemos nos sucumbir diante das situações, mas nos manter caminhando acima das águas, confiante nas promessas e sabendo que Ele é poderoso para nos guardar. E mesmo que a gente tropece, Ele está ali sempre pronto para nos ajudar, para levantar e para recomeçarmos a caminhar. Para isso serve o Evangelho, para isso servem as promessas, para isso servem a família de Deus, para nos ajudarmos uns aos outros, para sermos ponto de referência, reforço, apoio uns para os outros nessa caminhada, independente do que a gente possa estar passando. Que a gente possa entender isso e fazermos da nossa vida uma oferta em favor do reino, em favor da vontade de Deus, em favor do seu querer, em favor das vidas, para que possam conhecer o Pai. Que a gente entenda isso e se submeta à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.